Paz do Senhor, meu amado irmão, obrigado porque você está me deixando entrar aí no teu lar. Nós estamos aqui no nosso tempo abençoado no Alternativa Gospel. Eu sou o pastor Jean, você já sabe, da Igreja do Nazareno, e hoje eu estou recebendo aqui um homem santo de Deus também, um grande pastor nazareno, pastor Fernando César de Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Eu estou me sentindo muito à vontade com você já nesse começo de programa, pela maneira tão carinhosa que você nos recebe. Amém. E nos faz sentir bem e louvado seja o Senhor Deus pelo Glória nosso a Deus. encontro. Amém. Meu irmão, pastor Fernando César de Oliveira, ele é pastor na Igreja do Nazareno, ele é um superintendente distrital, é um pastor que coordena mais de 200 pastores, mais de 60 igrejas entre São Paulo e o estado de Minas Gerais, o sul de Minas, um rebanho de cerca de 25 mil pessoas, e está aqui hoje para poder falar um pouco para a gente a respeito disso, pastor. Eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, pastor, sobre, a gente tinha falado um pouco ali, mas falasse a respeito disso. Como é que é o teu dia a dia? Como é que o senhor faz para poder estar ali e administrar? Eu fico imaginando, você deve ter uma agenda concorrida, deve ter um monte de gente. Como é que o senhor faz para poder lidar com tudo isso, pastor Fernando? Bom, nós formamos uma forma de trabalhar de tal maneira que a gente possa estabelecer as prioridades de apoio aos colegas, de suporte aos colegas que estão nas suas igrejas, que estão dia e noite trabalhando, porque o verdadeiro pastor, ele não é um pastor só do dia, ele é um pastor que está dia e noite à disposição, uma entrega completa, total, e nós nos colocamos à disposição para juntos, unidos, numa família, num apoio, juntos, unidos, podermos fazer a vontade do Senhor, pregar o Evangelho que salva as pessoas, assim como aconteceu com a minha família, com a minha vida, com os meus pais. Amém. Onde eu cresci aprendendo sobre a fé em Deus, aprendendo sobre o Senhor Jesus como nosso Salvador e o Espírito Santo para dirigir e guiar a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Algo que viver no reino de Jesus, viver no meio de 200 pastores, no meio de 25 mil pessoas, é algo incrível. A vida se torna maravilhosa. Maravilhosa, dinâmica. Dinâmica, porque o nosso Deus está agindo o tempo todo, fazendo coisas extraordinárias. É claro que o ritmo, o curso da vida segue normalmente. Sim. Né? Claro, quando a vida de uma pessoa segue até os 80 anos de idade, é maravilhoso, porque essa pessoa teve tempo de fazer tudo aquilo que se entende que dá para fazer em 80 anos de vida. Certo. Quando uma moça parte com 28 anos de idade, como ocorreu há 3 semanas atrás, você vê um curso de uma vida interrompido, antes do tempo. E a gente lamenta porque ela só teve o tempo de viver aqueles 28 anos de idade. O que eu me refiro foi um acidente de carro, um atropelamento. Entendi. Porém, viver com Deus é algo maravilhoso. E uma das orações que, logo após a minha conversão, que eu passei a fazer, gosto de fazer diariamente, é dizer: Deus, o Senhor hoje está fazendo muitas coisas maravilhosas. Me inclua numa delas. Amém. Me inclua numa dessas obras do Senhor. Permita-me viver esse projeto do Senhor, esses passos do Senhor, essa obra do Senhor. Amém. Pastor, uma coisa que é bastante curiosa, eu sei que o nosso telespectador também tem um desejo de saber. Um homem com tantas responsabilidades, com tantos compromissos e tal, ele precisa ter uma vida com Deus, um tempo com Deus também para isso. E às vezes, a pergunta que sempre se faz é: essas pessoas que têm tantos compromissos, como o senhor, que é um superintendente, que tem aí grandes responsabilidades, liderando pastores, como que o senhor faz no dia a dia para ter o teu tempo de comunhão com Deus? Porque se deixar, a secretária está ali o tempo todo, são muitas coisas, às vezes trabalho em casa. Como é que o senhor faz? Família. Como é que o senhor faz para poder lidar isso? Família, tempo devocional com Deus, responsabilidades. Como que o senhor faz isso? Bom, vou partir do ideal. Certo. O ideal é todos nós acordarmos meia hora antes. Certo. Do tempo da nossa saída de casa, meia hora antes de tomar o banho, de tomar o café. O ideal é acordar meia hora antes para falar com Deus, para ler um pouco da palavra de Deus e deixar aquilo permanecer dentro do nosso coração. Amém. Eu aprendi algo com meu pai. Numa das noites, meu pai passava pela porta lá em casa, a gente não podia dormir com a porta fechada.
Tinha que ser porta aberta. Hoje em dia, os filhos fecham a porta e ainda colocam, não entre sem bater. Né? Outros colocam, perigo, alta tensão. Alta tensão. Mas lá em casa eu tinha que dormir. Tem outros que até deixam a porta fechada, mas põe uma câmera lá dentro para poder vigiar os filhos. Aí meu pai passou no corredor, a luz do corredor estava acesa, eu deitado, né? Ele falou, filho, você não vai orar hoje? Eu falei, estou orando, pai. Ele deitado? Eu falei, Deus, pai, Deus aceita oração sentado, deitado. Eu falei assim, o dia que a água bater, você vai ajoelhar. Passou um tempo, não sei quanto tempo, mas uma noite eu fui orar, mas a situação estava tão difícil, vou ajoelhar aqui. A água bateu, a água bateu. A água bateu. O ideal é nós acordarmos meia hora antes do que normalmente nós acordamos. Para ajoelhar ao lado da cama, Amém. Ajoelhar numa oração silenciosa, abrir a palavra, de preferência, estar lendo sempre um livro, começar Efésios, o primeiro. Tem dia que a leitura rende mais, 10 versículos, tem dia que você lê 30 versículos, mas enfim, esse é o ideal. Porém, há dias que nós acordamos já com o filho chamando ao lado da cama, ou a esposa, ou o telefone tocando, e você levanta, pega a roupa, às vezes não toma nem café. Muitos dos nossos que nos veem, nos ouvem neste momento, saem de casa sem ter tomado café. Não deu tempo de tomar nada. É o pão que corre, né? Aí eu aprendi uma coisa. Se durante o dia, ainda assim não der para você abrir a palavra, falar com Deus de maneira secreta, eu aprendi uma coisa. Se eu for dormir 10 horas da noite ou 11 horas da noite, é melhor eu dormir 11h30, mas pelo menos tendo lido, tendo falado com Deus, Amém. Do que acordar no outro dia, cansado do mesmo jeito, mas pelo menos eu tenho a palavra de Deus dentro de mim. Então, esse é um princípio que eu faço diariamente. O ideal no começo do dia, mas se eu não conseguir... No final do dia, fazer aquela manutenção de estar ali em contato com Deus, né? Pastor, é outra coisa que... Essa é uma curiosidade particular minha, né? Um pastor como o senhor, que está ali liderando cerca de 200 pastores, precisa também estar muito atualizado, no sentido de não só ter a tua vida de comunhão com Deus, mas também de desenvolver as habilidades de liderança, né? E eu sei que o senhor é um cara que gosta de ler bastante, né? Vai sempre em congressos. Como é que o senhor cuida dessa tua rotina aí? Muitos pastores certamente estão nos assistindo, nosso programa é bem visto na cidade, muitos pastores estão nos assistindo. Quais recomendações o senhor podia dar para esse tipo de pastor? Gostaria de se atualizar, de melhorar, de se capacitar um pouco melhor em termos de congressos ou literatura. O que é que o senhor poderia dizer para a gente a respeito disso? Bom, eu comecei, vou dizer da seguinte maneira, eu comecei a procurar ser uma pessoa informada, porque eu não sou uma pessoa culta, pastor Jean. Eu não comecei a estudar cedo, eu só passei a estudar por obrigação. E depois, quando Deus me chamou para ser um pastor, aí a minha motivação para estudar realmente agora era a melhor motivação. Uhum. Mas é diferente de alguém que gosta de ler desde cedo. Né? Ler livros, enfim, poesia, cultura. Sim, que está mais próximo dos livros no dia a dia. Eu procuro ser uma pessoa informada. Então, outra coisa, por que eu procuro ser uma pessoa informada? Eu não quero que os meus filhos tenham vergonha de mim. Certo. Eu não quero que os jovens da igreja tenham vergonha de me aprender. Aquele lá é meu pastor. Eu não quero nem... Porque ele vai falar errado, ou ele vai dar fora, ou ele... Sim. Então, algo que começou comigo, na verdade, foi o seguinte, olha, eu quero que os moços da igreja, os universitários, os jovens, eu quero que eles tenham alegria de me apresentar. Esse é meu pastor. Então, bom, eu tomo pelo menos 15 minutos do dia, no mínimo, para ler um jornal. Eu assino o jornal. Eu assino o jornal diariamente. E gosto de alguns colunistas, né? Gosto de alguns colunistas do conteúdo, sabem falar. E hoje nós temos a facilidade também de ir até a internet e procurar ali informações imediatas e você dá um giro pelo mundo, principalmente pelo Brasil, pelo mundo, das coisas que estão acontecendo. Né? Agora, tenho autores preferidos na área de liderança, como John Maxwell. Para mim, um dos melhores livros dele é o Livro de Ouro da Liderança. É um verdadeiro curso aquele livro. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Porém, eu gosto mais do 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder. Muito bom porque livro. As 21 leis, elas são bem secas. Assim. São secas e são muito específicas, né? 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder, ele é em forma de meditação. Porém, meu irmão,
são pesquisas comprovadas já várias vezes, mostram assim, uma pessoa que tem um hábito diário de ler a Bíblia, não para extrair o que ela quer da Bíblia, mas para aprender o que a Bíblia ensina, esta pessoa será altamente instruída no português, na vida, nos princípios da vida e na liderança da Bíblia. Claro. Porque você pega desde o Velho Testamento até os Novos, inclusive crises de líderes. Sim. Nós pegamos os homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, eles não fizeram a obra que fizeram porque se ofereceu, sou bom, escala aí, conta comigo. Deus, pode contar comigo. Verdade. Não, você pega o chamado de Jeremias, do profeta Jeremias, quando ele é chamado, no primeiro capítulo, ele diz, Deus, eu não passo de uma criança. Ele se via como uma criança, ele não se via preparado, qualificado para essa tarefa que Deus lhe dava. Mas aí você vê como Deus o chama, o chamado como Elias chama Eliseu. E assim, a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, é um verdadeiro manual sobre liderança dentro de casa, com a família, entre os amigos, no trabalho. Meu pai, um pernambucano, aprendi a ter fé com ele, aprendi a ter visão e ter sonhos. Sim. Né? Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai adoeceu, ficou doente, inválido, considerado inválido para o trabalho, porém, ele pediu a Deus 3 sonhos. Uma casinha própria, uma oficina mecânica e uma viagem de volta para o Recife para ver seus parentes. Que maravilha. Né? Eu aprendi a sonhar com meu pai. Quando eu completei 18 anos de idade, como ele era aposentado por invalidez, não podia abrir oficina, muito bem, ele abriu no nome de quem? No meu nome. Seu nome. Fernando César de Oliveira, o mecânico. Mecânico. E o nome da oficina foi Automecânica Canaã, a prometida de Deus para meu pai. Porque eu tinha 10 anos e Deus prometeu para ele. Como é que é? Automecânica Canaã. Canaã. A prometida de Deus para meu pai. Amém. Deus prometeu para o meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Agora com 8. Pois bem, eu falei, pai, e as ferramentas? Para começarmos a oficina mecânica, ele disse, filho, desde que eu coloquei isso diante de Deus, eu venho juntando uma chave, uma ferramenta por semana, uma por mês. E ele, depois que eu descobri que ele tinha um lugar reservado para guardar essas ferramentas, muito bem, quando eu achei que estava tudo bem, a oficina dando certo, esse filho, você cuida da oficina amanhã porque eu vou para São Paulo, capital. Não falou nada, meu pai assim, pernambucano, batia em mim de cinta, tal, serião, mas aí ele, bem, fiquei cuidando da oficina. Final da tarde ele chega com uma perua Kombi, abre as 2 portas e diz assim, filho, me ajuda a tirar essa máquina. Olhei aquela máquina, me lembro até hoje o nome da máquina, Silks. Falei, que é isso, filho? Nós vamos começar uma retífica de motores agora. Olha, rapaz. Uma máquina, que era para retificar a válvula do cabeçote do Volkswagen. Ou do Ford, enfim. Mas ali começamos dessa... Então meu pai foi um sonhador. Amém. E ele disse, olha, leve teus sonhos para Deus. Se for, como diz na oração do Pai Nosso, se for a santa vontade de Deus, se Deus ver que aquilo é útil realmente, é bom, porque Tiago escreve depois dizendo, vocês não recebem, vocês pedem mal, para o orgulho de vocês, para a vaidade de vocês. Mas nós devemos levar nossos planos, nossos sonhos a Deus.